A mesa como identidade, o renascimento da cozinha brasileira. Imagine sentar à mesa, em cada garfada, percorrer séculos de história. Isso é o que a gastronomia brasileira oferece hoje, com uma força que jamais esteve tão evidente no cenário mundial. O Brasil sempre foi um país de sabores únicos, mas durante décadas olhou para fora em busca de referências, importando técnicas, ingredientes e tendências, enquanto subestimava o que crescia no próprio quintal. Esse tempo ficou para trás. Nos últimos anos, uma nova geração de chefes decidiu fazer o caminho inverso. Saiu das grandes capitais e foi em direção às comunidades tradicionais, às feiras livres do interior, aos quintais de avós que guardam receitas transmitidas oralmente por gerações. O resultado transformou não apenas os restaurantes brasileiros, mas a maneira como o país enxerga a própria cultura. O chefe paraense Felipe Scheidler, o baiano Fabrício Lemos, a cozinheira mineira Marlene Canto são apenas alguns dos nomes que vêm colocando ingredientes esquecidos de volta no centro do prato. O tucupi, o jambu, o pequi, a pimenta de cheiro, o baru. Produtos que existem há milênios no território brasileiro e que por décadas foram relegados a mercados locais, chegam agora aos grandes centros com prestígio renovado. Esse movimento não é apenas estético, é político e econômico. Quando um restaurante de São Paulo coloca no cardápio um pirarucu do Amazonas pescado de forma sustentável ou uma farinha artesanal do Nordeste, está criando uma cadeia direta que beneficia produtores rurais, comunidades ribeirinhas e povos indígenas. A cozinha passou a ser entendida como um elo fundamental entre preservação ambiental, valorização cultural e geração de renda. O Guide Michelin, a mais prestigiosa referência da gastronomia mundial, reconheceu esse fenômeno. Desde a sua chegada ao Brasil, em 2015, o guia tem premiado restaurantes que apostam na brasilidade como linguagem gastronômica. Hoje, mais de 30 estabelecimentos brasileiros ostentam estrelas Michelin, e a maioria deles tem como fundação justamente essa reconexão com as raízes nacionais. Mas a transformação não acontece apenas nas mesas de alto padrão. O Brasil vive um momento de democratização do interesse pela alimentação. Programas de culinária na televisão, canais no YouTube, perfis no Instagram dedicados à comida de verdade atraem milhões de seguidores. A kombucha caseira divide espaço com o feijão de panela de pressão. A fermentação artesanal vira tendência, enquanto o acarajé da Bahia é reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Nessa intersecção entre o artesanal e o contemporâneo, entre a tradição e a inovação, nasce uma cozinha brasileira mais consciente e mais orgulhosa. Uma cozinha que questiona de onde vem o que comemos, quem plantou, quem colheu, em que condições. Essas perguntas, antes restritas a nichos acadêmicos ou ativistas, chegaram ao cotidiano. Feiras orgânicas, CSAs, que são as comunidades que sustentam a agricultura e a economia de produtores locais, crescem em velocidade expressiva em todo o país. O consumidor brasileiro está começando a entender que cada refeição é um voto. Uma escolha que impacta o meio ambiente, a saúde pública e a diversidade cultural. A gastronomia, no fundo, sempre foi muito mais do que a arte de preparar alimentos. É a forma mais íntima e cotidiana pela qual uma sociedade expressa quem ela é, de onde veio e para onde quer ir. O Brasil, com sua biodiversidade incomparável, sua diversidade étnica e cultural, sua história de encontros e misturas, tem na mesa um dos seus territórios mais ricos e ainda pouco explorados. E à medida que os brasileiros voltam os olhos para esse patrimônio imenso, descobrem que a revolução mais saborosa ainda está apenas começando.